Oi! Recentemente eu terminei O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Eu li nessa ediçãozinha da editora Scipione, que é Vira Vira. Tem algumas notas. Esse é um daqueles clássicos que, dependendo de onde você estudou, você foi obrigado a ler. Eu não fui obrigada a ler, mas eu tinha uma ideia geral sobre o que era o livro. Então não foi exatamente uma surpresa, mas o enredo não foi exatamente uma surpresa, mas o livro em si foi surpreendentemente bom. O livro se passa na época da Primeira República, mais especificamente na época do governo do Floriano Peixoto, então de 1891 a 1894. E vai falar um pouco de como era a vida do Brasil nessa época, seguindo o nosso personagem principal, o Policarpo Quaresma, que é um funcionário público. Antes de eu falar do enredo e já ir fazendo comentários, algumas coisas eu achei positivas que eu não sabia sobre o livro e que eu acho importante falar. Primeiro é que a leitura foi bem fácil, não tive maiores problemas. Eu já estou um pouco acostumado com a prosa do século XIX, mas mesmo assim você tem personagens interessantes, é uma coisa mais cotidiana, então você não tem que ter medo de ser um livro super difícil em termos de vocabulário e acontecimentos, porque é bem tranquilo de acompanhar. Você tem um grupo de pessoas, principalmente de uma classe média do Rio de Janeiro, e vai acompanhando as posições políticas e mesmo a vida dessas pessoas, desses personagens. Uma coisa que eu não sabia e que eu achei bem positivo foi a representação das personagens femininas e a discussão do papel delas dentro da sociedade. Então, qual é o papel da mulher dentro dessa sociedade? O narrador é bem simpático ao problema delas, que basicamente elas não tinham outra opção além de se casarem, principalmente por serem mulheres de classe média, elas eram criadas com esse único objetivo. Uma das personagens, a Ismênia, que é filha de um conhecido do Policarpo Quaresma, ela passa a vida inteira pensando, se preparando para isso. Quando ela fica noiva, ela só pensa nisso. Então mostra bem que ela não tinha outro objetivo, mas porque ela não foi criada para ter outro objetivo. Mesmo outros personagens como a Olga, que é uma afilhada do Policarpo Quaresma, ela é mais inteligente, ela é mais proativa, mais criativa, ela gosta de ler, ela tem as próprias ideias e mesmo assim ela se vê obrigada a casar e ela se vê, de certa forma, presa no casamento. Então, todas as mulheres têm um pouco essa falta de opção e eu não esperava que o narrador fosse tão favorável a elas, tão compreensivo com esses problemas. Não é o primeiro livro do século XIX a expor esse tipo de problema, essa situação das mulheres, mas não era algo que eu estava particularmente esperando para esse livro, então foi uma surpresa positiva e que também é uma discussão a mais que o livro traz. Outro aspecto que eu achei bem curioso e bem positivo foi a amizade do Policarpo Quaresma com o Ricardo Coração dos Outros. O Policarpo Quaresma, ele é uma figura mais estudiosa, que vai mais pro lado intelectual, e o Ricardo, ele é um músico e ele escrevia modinhas, então ele era da música popular e ele tinha esse projeto de realmente valorizar de valorizar a música popular. E eles são amigos e eles têm em comum essa vontade de trazer o Brasil em primeiro plano, o brasileiro em primeiro plano. Esse é um livro, de certa forma, sobre o patriotismo, sobre a pátria brasileira, e eu já vou falar o que ele discute a partir disso. Mas eu achei muito interessante essas duas figuras e o que elas representam e a trajetória delas no livro, porque, de certa forma, a ciência, o intelectualismo e a arte tentando ajudar os brasileiros, tentando trabalhar para a nação e, de certa forma, mostra como esse papel deles não é fácil, como eles não conseguem fazer muitas coisas, como eles acabam sofrendo por causa disso. Eles mesmos vão chegando nessa conclusão. Então, eu sinto que tem um pouco da metalinguagem de pra que eu tô fazendo isso, pra que eu tô escrevendo ou lutando pelo Brasil, será que vai ter alguma consequência? Será que eu vou trazer algum tipo de deixar algum tipo de legado, algum tipo de discussão, algum tipo de herança
para a história do Brasil. Bom, agora entrando um pouco nas partes do livro em si e na discussão principal que ele propõe, eu achei muito bem feito e infelizmente muito atual. No começo, o Policarpo Quaresma era um estudioso, ele só passava muito tempo procurando sobre coisas do Brasil, então como era a fauna, a flora, a cultura, a história, e ele quer aprender tudo, mas chega uma hora que ele começa a querer fazer algo ativamente. Então, a primeira proposta dele, o primeiro ato dele, é mandar a sugestão de adotar o tupi como língua nacional, como língua oficial. E ele é ridicularizado publicamente, e dá super errado, ele acaba fazendo uma das petições, como ele é funcionário público, tipo um escrivão, um burocrata, ele faz uma das petições que ele tem que fazer, ele escreve em tupi, vai para onde não devia e todo mundo acha que ele tá ficando louco, não dá certo. Essa parte eu acho que mostra um pouco dessa visão mais da cultura e sociedade do Brasil. Também tem a introdução do Ricardo Coração dos Outros, do músico, o Policarpo Quaresma tenta aprender as modinhas no violão, o que era uma coisa assim bem escandalosa, porque era uma coisa muito popular e ele era um homem respeitável, então é como se hoje em dia um advogado começasse a escrever funk, então não foi bem visto pelos colegas, pelos amigos dele. Essa primeira parte, essa primeira tentativa explora um pouco a questão de qual é a cultura brasileira, então onde que está realmente o verdadeiro brasileiro, a verdadeira marca do brasileiro. Então, por um lado, a parte estrangeira europeia, os portugueses, os imigrantes, tudo que eles trouxeram, isso é genuinamente brasileiro? Ou então a herança dos africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil, essa é a verdadeira herança do brasileiro? Ou então os povos nativos, indígenas que estavam no território que depois virou o Brasil. Seriam esses os verdadeiros brasileiros, mesmo que eles não se identifiquem como tal, necessariamente? Então, de certa forma, fica esse vácuo, essa discussão. Qual é o verdadeiro brasileiro? Como é o verdadeiro brasileiro? Qual é a cultura? Qual é a língua? A gente pode chamar essa língua de nossa se ela veio importada e o resto da cultura também. A gente pode assumir que a cultura indígena é verdadeiramente brasileira, mas então fica essa indecisão de o que é a cultura brasileira, onde que está a cultura brasileira e que não se chega a uma conclusão. Fica essa tentativa frustrada do Policarpo Quaresma que encerra a primeira parte. Na segunda parte do livro, o Policarpo vai para um sítio e a tese dele é que tudo que você plantar no Brasil vai dar certo porque é uma terra muito fértil. Então esse mito da fertilidade brasileira, da fauna e da flora como sendo algo extraordinário que acho que é algo que desde da chegada dos portugueses meio que se propagou esse mito de aqui é impossivelmente fértil e ótimo para cultivo. Então o que o Policarpo faz é que ele começa a plantar independente da cultura, então independente da planta, porque vai dar certo, e não quer fazer interferências, tipo, ele não quer corrigir a terra, não quer comprar maquinário, então ele fala, não, eu não preciso de nada disso porque o que eu plantar vai dar certo, e é óbvio que não dá certo, algumas plantas não vão pra frente, tem ataque de formiga, e o que ele consegue de fato plantar e colher, ele vai vender, ele tá então no interior do Rio de Janeiro, ele vai mandar de trem, e o preço que ele consegue é muito baixo, então, tirando todos os custos, ele tem um lucro mínimo. E no meio disso tudo, ele tá numa cidadezinha que tem toda uma política local e tá prestes a ter eleições, então as forças dessa cidadezinha ficam disputando ele por ser um novo morador importante, etc. E ele fica meio preso nessa política local, só que ele não quer se envolver. Mas ele não consegue porque quando ele rejeita participar do apoio de votos para uma pessoa que já trabalha para a prefeitura, ele é enviado para ele um pedido de impostos. Então tudo aquilo que ele tinha ganhado com a cultura, com as plantações, ele ia perder. Então ele não conseguiria se manter plantando naquela cidade. E aí ele percebe que as outras pessoas que já moravam lá e que ele via tudo meio que abandonado, sem plantações, sem nada,
ele pensava que era porque eles eram preguiçosos. Mas aí ele percebe que é porque eles não compensa, não é possível sobreviver. Aquela terra não é deles, da maior parte das pessoas, que eram pessoas pobres. Então elas estavam em terras arrendadas, alugadas. E mesmo se eles conseguissem produzir alguma coisa, de certa forma ia ser tudo tirado deles. Então não valia a pena, não era algo que valesse o esforço de trabalhar tanto. E quando ele está prestes a desistir isso, vem notícias da capital que estourou a revolta, que é a revolta da Armada, do governo do Floriano, e ele vai para se alistar, então ele se voluntaria para defender o governo. E aí começa a terceira parte. Essa segunda parte mostra bem essa coisa mais econômica da política local também e essa interação com a terra, com o território em si. Porque tem um pouco essa ideia ainda de que aqui, sendo um polo agropecuário do mundo para exportação, nós teríamos que ser ricos, nós teríamos que ser não ter problemas de alimentação e que isso deveria nos dar algum tipo de prosperidade, como se a terra, o território mesmo, a natureza fosse nos dar uma vantagem, uma bênção e que nós temos que aproveitar isso. E que não é bem verdade, é só mais um tipo de atividade econômica e que, como outras atividades econômicas no Brasil, é controlada por uma elite, tem uma série de desvantagens para as pessoas mais vulneráveis e que se mantém desse jeito. Então é uma estrutura que prende o avanço dessa população mais vulnerável. E que ele percebe como funciona, o livro mostra bem como essas pequenas interferências que são específicas da época, porque é uma coisa do voto de cabresto, então aquela questão de quem queria se eleger basicamente mandava nas pessoas mais pobres da região para conseguir isso. Então é bastante interessante, mas bastante triste de ver o quanto isso afeta essa realidade, como isso entrava a vida e o sucesso e o suposto sucesso dessas pessoas. Na terceira parte, então, ele vai para o Rio de Janeiro, ele entra pro exército e ele vira começa a ajudar no quartel em si, ele começa a ajudar, e é na época que tinha bombardeios da marinha no Rio de Janeiro, então eles ficavam nos fortes, atirando de canhão e de espingarda nos navios, os navios retrucando, então isso durou algum tempo, e ele se coloca à disposição do governo, porque ele acredita que o governo deveria trazer coisas boas, e se ele quer uma coisa boa para o Brasil, então ele tem que apoiar o governo, e ele vai fazer isso, só que na prática não era bem isso que acontece. Ele conhece o Floriano, ele deixa uma proposta para ele explicando como as coisas no Brasil não estão dando certo e o que ele poderia fazer para melhorar. Então, dar mais acesso para as pessoas a terras, então tipo uma reforma agrária e mudar as políticas locais ou a centralização da política no sentido de que ela vai travando tudo, tá tudo na mão das elites. E ele começa a ter divergências, só que não dá muito certo. Ele percebe que o Floriano e os outros que se alistaram no exército estão combatendo essa revolta, que eles estão fazendo tudo em benefício próprio. Então, os amigos dele, que apareceram ao longo do livro, eles se juntam ao governo, ao exército governamental, com esperança de benefício próprio, de terem uma promoção, de conseguirem cargos mais importantes, e eles estão dispostos a fechar os olhos para todas as violências do governo para conseguir isso. Então essa classe média vai se manter no poder, vai apoiar o governo, mesmo às custas das pessoas, dos revoltosos, que eram em sua maioria pessoas comuns ou marinheiros comuns, que estavam sendo ordenados, né? Eles não tinham responsabilidade, eles não eram inimigos do governo, no sentido de que eles particularmente queriam acabar com todos os do governo, todos os militares do governo. E mesmo assim, Floriano, ele combate muito violentamente, então ele prende, quando acaba a revolta, ele prende as pessoas, começa a matar todo mundo, começa
a cercear as liberdades individuais e políticas. Então é uma coisa meio... Então mostra bem como era um governo autoritário, um governo militar pouco democrático, né? Mesmo sendo republicano, então logo depois da proclamação da República. Essa parte é triste porque mostra justamente o triste fim do Policarpo Quaresma, a personalidade dele, a característica principal dele é ser patriota, mas é quando ele percebe que isso não tá dando certo, porque por mais que ele tente, a pátria não vai se corrigir. Não tem exatamente um Brasil que tá tentando ajudar ele de volta, então é um pouco uma via de mão única e que não só não vale a pena, é meio que essa discussão, será que vale a pena, como será que existe uma pátria, será que existe um Brasil, porque o que o livro mostra e que infelizmente ainda parece muito real é só essa elite que controla e dificulta a vida das pessoas para benefício próprio e que você não tem um sentido de unidade, um sentido de nação. E ele percebe isso e ele se arrepende de ter desperdiçado a vida inteira por algo que não existe. Essa última parte, o livro como um todo, eu acho que são, infelizmente, atuais demais. Então, essa questão de governo autoritário, de manipulação das elites para benefício próprio, é algo praticamente recorrente em muitas épocas brasileiras. E essa questão do Policarpo é um pouco o que nós nos perguntamos, então acho que qualquer brasileiro que em algum momento se questiona, se propõe a pensar essa noção de pátria, essa noção de nação, tem que se confrontar com essa realidade, que talvez não exista algo que não exista isso, talvez não exista um Brasil. E mesmo o conceito de pátria, qual é o sentido dessa organização quando você não tem uma organização ou quando você não tem um grupo de pessoas com um objetivo comum? Porque eu sinto que ainda tem muito da questão colonial herdada, passou para época imperial, mesmo depois que acabou a escravidão, mesmo depois que virou república, nós ainda trazemos essas marcas, então são basicamente várias pessoas, vários grupos de pessoas colocados no mesmo território, uma parte explorando a outra e sem um objetivo em comum, sem uma noção de unidade. E algumas coisas particulares desse governo do Floriano, que infelizmente também estão voltando, essa parte do autoritarismo dos militares com uma visão positivista, é bastante amargo de ver, porque esse cerceamento das liberdades, essa imposição de uma ideologia mais centralizadora, mais autoritária num governo militar, a questão do nepotismo, então favorecer pessoas conhecidas, vira uma grande máfia, vira uma lambança de gente que ainda é o que acontece e é um pouco mais recente, de uma forma mais, como que eu posso dizer, incisiva. Então, apesar do livro ser muito bom, ele é um pouco real demais nesse momento, ele é um pouco atual demais, mas, no geral, ainda assim, ele é muito gostoso de ler, os personagens são interessantes. Se eu pudesse, eu até estenderia um pouco mais para ver um pouco mais sobre eles, mas eu entendo que esse argumento principal, esse fio principal foi desenvolvido de forma satisfatória. E eu quero ler mais coisas do Lima Barreto, porque eu acho que ele tem uma visão interessante, bem crítica, e me dá aquela satisfação de ler um bom clássico brasileiro, que é você enxergar um pouco mais do Brasil, numa prosa gostosa, confortável, e sair disso com mais discussões, com mais coisas para aprender e para refletir o quanto mudou, o quanto não mudou, e muitas das vezes não mudou muito. Então é um exercício um pouco triste, mas eu acho que vale a pena de vez em quando, e o Triste Fim de Policarpo Quaresma vale super a pena ler. Então eu recomendo para quem quiser, não tenha medo. Não é um clássico longo e enfadonho e chato, então deu saudade de ler um pouco mais de prosa brasileira, de clássicos brasileiros, e eu espero ler mais em breve. Se você gostou, não esqueça de deixar sua curtida, se inscreve no canal, comentem se vocês já leram, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, me contem porque vocês
não gostaram provavelmente porque vocês leram Obrigados, mas eu queria muito discutir com mais gente essa obra porque eu acho que ela traz muita coisa legal pra falar. E até a próxima!